Bem-vindos ao Ponte para a Férias, sou a Deusa do Sol. Esse é seu canal de conexão com seres encantados. Eu quero trazer para vocês a magia lunar, mais especificamente a magia da lua nova. Aproveitando aí que a gente está nessa entrada de Samhain, conectando com o inconsciente, com o mistério, com o oculto, trazer a magia dessa fase lunar, o que ela ensina pra gente. E lembrando, né, que os ensinamentos aqui, eles são no viés pagão e hoje eu vou trazer principalmente no viés druídico, tá? A lua nova, ela não é um começo ativo, ela é o início de um ciclo, mas esse início, ele não acontece na ação, e sim na ausência dela. Não é um ponto de expansão, é um ponto de recolhimento. E esse detalhe muda muito a forma de trabalhar com essa fase da lua. A lua nova representa um estado onde a forma ainda não existe, mas o potencial dela já está presente. No céu, ela aparece vazia e invisível, mas essa invisibilidade não indica a falta dela, indica um processo muito profundo. É um estado comparável ao solo antes do brotar ou ao ventre antes da formação visível. Dentro da tradição druídica, isso é compreendido como um momento em que o mundo natural está se voltando para dentro. Há uma diminuição da expressão externa, um aumento dos processos internos. Esse mesmo princípio se repete no ser humano. Menos clareza externa, mais atividade interna. E é esse momento que a gente vai viver agora em Samhain e no Yuli até chegar em Bol. As atividades mais internas, mais do espírito, estarão mais em voga do que as atividades da matéria. Esse é um momento de alinhamento e não de manifestação. Trabalhar com a lua nova não significa agir sobre o mundo, mas preparar aquilo que mais tarde irá se manifestar. A intenção, nesse contexto, não é um desejo imediato, mas uma direção interna que começa a ser estruturada. E essa estruturação precisa acontecer antes de qualquer tentativa de realização externa. É por isso que esse período exige silêncio. Não como um silêncio simbólico, mas como uma condição necessária para perceber o que realmente está emergindo. Quando você traz a perspectiva de Avalon, por exemplo, a lua nova deixa de ser apenas um ponto do ciclo lunar e passa a ser um estado de consciência. Ela é associada ao ventre da deusa, um espaço de gestação onde aquilo que não tem forma começa a se organizar. Esse processo não é visível e nem rápido, e ele acontece em um nível mais profundo, onde a lógica e a pressa não estão tão presentes assim. O símbolo do caldeirão aparece aqui de uma forma muito central. Assim como na magia do fogo interno, o caldeirão representa um campo de transformação contínua. Na lua nova, o caldeirão está fechado. Não há uma ebulição visível, não há manifestação. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Pelo contrário, é nesse estado fechado que as mudanças mais profundas começam a acontecer. Tudo aquilo que foi vivido, pensado, sentido ao longo dos ciclos anteriores entra em reorganização. Por isso que eu falo para vocês que essa época de Samhain e Yuli é a época que vamos rever todas as nossas ações da nossa colheita, o que fizemos, o que deixamos de fazer, e vamos avaliar se as nossas sementes estarão boas para quando chegar o semeio na primavera. Ainda dentro desse contexto da lua nova em Avalon, essa fase é associada a Cerridwen, a deusa Cerridwen, que ajuda a compreender bem essa dinâmica. Cerridwen não é uma deusa que atua na superfície. Seu domínio está nos processos que acontecem no escuro, onde o tempo não pode ser acelerado. Trabalhar com a lua nova nesse contexto
é aceitar entrar nesse espaço onde não há garantias imediatas, onde não há sinais claros e onde a transformação acontece antes de qualquer evidência externa. E isso explica porque muitas pessoas sentem um desconforto muito grande nessa fase. A ausência de clareza, a sensação de vazio ou até a confusão não são falhas do processo, mas são características dele. Quando não há distração externa, o que está dentro começa a se mostrar com mais nitidez. E isso inclui tanto desejos verdadeiros quanto padrões inconscientes. A lua nova não separa um do outro. Ela apenas cria o espaço onde ambos podem ser percebidos. Por isso, definir intenções nesse período não é simplesmente escolher algo que se quer. É investigar de onde esse desejo vem, e se ele é sustentável e se ainda está alinhado com a realidade interna. Intenções que são plantadas, de certa forma, na lua nova, tendem a se desenvolver ao longo do ciclo. Mas lembrando que estamos em Samhain, a gente não planta nada mais nessa época. Na verdade, a gente aproveita essa lua nova para investigar esses nossos padrões. E se a nossa base é frágil ou incoerente, isso também vai se manifestar. Porque a lua, ela não vai corrigir, ela vai amplificar os processos que já foram iniciados. Na prática, então, isso não necessariamente começa com uma ação, mas com uma redução de estímulos. É silenciar a mente, diminuir interferências externas, observar o que surge naturalmente. Isso são etapas fundamentais. Por isso que quando a mulher está na sua lua, né, no seu período lunar interno, na sua fase de lua nova, ela está recolhida, ela está voltada para dentro, para ela, quando ela está muito conectada com o seu ciclo, para ela se olhar o seu processo, olhar o que aconteceu durante o mês, faz parte aí da prática do sagrado feminino, olhar o seu sangue, ver que cor que ele tá, como ele se apresenta, se tem muita cólica ou não. Tudo isso faz parte dos seus estudos da lua interna. Em que lua sua lua interna está vindo, né? Isso também diz muito sobre a mulher. Mas de modo geral, na lua nova para todos nós, é esse momento mais de recolhimento interno, de silenciar e olhar para dentro. Então, nessa época, podemos praticar a escrita intuitiva, a observação dos sonhos, a contemplação, também são formas de acessar esse material interno. Mas o mais importante do que a técnica é a qualidade da atenção. Sem presença real, essas práticas se tornam apenas atividades vazias. E claro que a gente também tem que praticar o enraizamento. A lua, ela nunca trabalha isoladamente. Ela tem uma relação profunda com a terra, com os ciclos das plantas, com o ambiente natural, com a água. Trazer uma intenção para algo concreto, como plantar uma semente, se fosse a época, por exemplo, ou acompanhar o crescimento das plantas que tem na nossa casa, escolher um elemento da natureza como ponto de conexão, como um cristal de ametista, ou trabalhar com a própria água, ajuda a gente a sustentar esse processo e evita que a intenção fique só no nível mental. A relação com o invisível também envolve lidar com o que não é reconhecido. A lua nova tem uma conexão direta com conteúdos inconscientes. Medos sutis, desejos não admitidos, padrões repetitivos podem emergir nesse período. Ignorar esses elementos não impede que influenciem o processo, apenas torna essa influência inconsciente. Trabalhar com a lua nova inclui desenvolver uma capacidade de observar esses conteúdos sem rejeição imediata. E se a gente ainda for integrar um pouquinho da magia do fogo que falamos na semana passada, existe um ponto importante. O fogo atua por ruptura e transformação rápida. A lua nova atua por um viés de um desenvolvimento gradual. E isso não significa que sejam opostos, mas que operam em momentos diferentes do processo.
Acender uma vela, por exemplo, pode ser utilizado durante a lua nova não para provocar uma transformação intensa, mas para dar direção à intenção. Nesse caso, o fogo funciona como um foco, quando a lua sustenta o crescimento silencioso. Ainda trazendo uma pitada da magia da semana passada, né, com as cinzas, uma vez misturadas ali com a terra, trazendo as memórias dos processos anteriores já concluídos, isso vai criar para a gente uma continuidade, ligando ciclos passados ao que está sendo iniciado, como se fosse um momento de transição. O outro aspecto essencial é uma relação que a gente precisa ter com o tempo. A lua nova ensina que nem todo processo precisa de resposta imediata. A tendência de buscar resultados rápidos entra em conflito com a natureza dessa fase. Assim como uma semente precisa de tempo no escuro para germinar, as intenções também precisam de um período onde não há manifestação visível. Interferir constantemente nesse processo, tentando acelerar os resultados, pode comprometer o nosso desenvolvimento. Ainda trabalhando mais profundamente, trabalhar com essa magia lunar é aprender a sustentar o que não se vê e o que não se sabe. É reconhecer que existem fases em que a clareza não está disponível e que isso não impede o nosso processo de continuar. Pelo contrário, em muitos casos, é justamente essa ausência de definição que permite que algo mais coerente se forme. Trabalhar com a lua nova é desenvolver uma compreensão muito grande de como esses ciclos funcionam, mas também a capacidade de confiar no que não é visto, no que não é ouvido, no que não é falado. É perceber que o início de algo raramente é visível, que a preparação é parte essencial da manifestação e que o silêncio não é uma ausência de atividade, mas um tipo diferente de atividade. Quando a gente aprofunda nesse entendimento, a nossa relação com a lua muda e ela deixa de ser vista como algo externo que influencia e passa a ser reconhecida como um espelho dos processos internos. A lua nova, nesse sentido, não cria nada só para si, mas revela e sustenta aquilo que está sendo iniciado dentro de você. E isso leva a um ponto mais importante. Trabalhar com essa fase não é pedir ou esperar algo, mas assumir a responsabilidade pelo que foi plantado. Porque ao longo do ciclo, aquilo que foi iniciado, em algum momento, vai ser finalizado. E às vezes acontece de que aquilo que foi plantado não é, talvez, o que você gostaria que fosse, mas o que realmente precisava ser. Então aqui hoje eu quero trazer um pequeno ritualzinho para vocês fazerem aí na lua nova, para trabalhar o que não está visível. Então não adianta tentar fazer um ritual de manifestação direta ou de força. Essa é a fase, como eu falei, de preparação, silêncio. É o ideal que você faça isso à noite, de preferência no próprio dia da lua nova ou até um dia depois, quando a energia ainda está bem fechada. Então você separa um espaço tranquilo, sem muita luz. Não precisa montar um altar complexo, mas é importante ter alguns elementos básicos para sustentar o processo. Então coloque um recipiente com água, pode ser uma tigela ou um caldeirão se você tiver. E dentro dessa água você vai adicionar ervas que trabalhem a limpeza e acalmar o campo. Você pode usar camomila, se quiser acalmar suas emoções, a lavanda para harmonizar, a artemísia para abrir mais a intuição, se conectar com o ciclo lunar. Se você tiver sálvia, pode colocar também, mas em pouca quantidade, porque ela é mais intensa. Junto a isso, você vai deixar uma vela separada, que você vai acender mais para frente. Eu também gosto de dar a ideia de trazer para esse altar um cristal de ametista. Você também pode usar o quartzo transparente, dependendo do que você tiver.
Quando tiver tudo preparado, você senta, respira profundamente. Primeiro você entra num estado mais contemplativo, mais centralizado, porque a lua nova pede isso: menos ação, mais presença. Você pode dizer em voz baixa ou mentalmente algo simples, como se estivesse abrindo o espaço, que você está entrando no silêncio, que você está se conectando com o início de um ciclo lunar, que você está disposta a olhar para dentro. Depois disso, você chama as forças que trabalham com você nesse momento. Aqui você pode usar, por exemplo, a deusa Kerden, que é a guardiã do caldeirão e dos processos de transformação. Ou você pode trabalhar com a deusa Arion-Hord, que trabalha com ciclos e com o destino. Rhiannon, que guia entre os mundos. Você não precisa fazer uma invocação complicada. Só nomear com respeito, reverenciar a deusa já é suficiente. Quando você sentir que está presente, você olha para a água. Aquilo ali representa o seu mundo interno naquele momento. Não tenta ver nada, não força, só observa. E aí você faz uma pergunta simples: o que em mim precisa ser acolhido agora? E aqui é muito importante, você não vai responder com a mente, você vai sentir. Pode vir uma emoção, uma lembrança, um desconforto, ou pode não vir nada e tá tudo bem. O ritual não depende de uma resposta perfeita. Se fizer sentido, você sopra levemente sobre a água, como um gesto de entrega. Não é para resolver nada ali, é só para reconhecer e colocar isso no processo. Depois disso, você entra na parte da intenção, mas de forma correta para a lua nova. Você não vai pedir coisas externas e de resultado imediato. Você vai pedir coisas internas. E você vai pensar: o que eu quero desenvolver em mim nesse ciclo? O que eu posso acessar da minha parte sombria, do meu consciente, do meu oculto nesse momento? Você pode me pedir para acessar sua calma, sua força, sua disciplina, qualquer coisa que faça sentido de verdade para você. E você formula isso de uma forma simples. Você pode tocar a água com seus dedos como se isso estivesse sendo selado. Você vai conversando com a água e tocando com os seus dedos. Agora é um bom momento para você acender a vela, porque aí você vai trazer a força do fogo, a força da transformação. Olhar para a chama e entender que esse trabalho vai acontecer no tempo certo. Não vai acontecer no tempo rápido, como um fogo de artifício. Mas entre em contemplação e fique uns minutos em silêncio. Para fechar esse ritual, não faça de forma brusca. Reconheça aquilo que foi pedido para você acolher, reconhecer. Agradeça aos espíritos, respire e encerre. Se você quiser, você pode usar essa água depois para lavar as mãos, lavar o rosto ou até num banho para dormir. Eu também acho legal colocar os cristais dentro dessa água para você fazer um elixir poderoso de lua nova. E principalmente, não espere resultado imediato. A lua nova funciona no invisível. E o que você fez ali vai começar a surgir aos poucos. Então fica a dica aí de uma prática lunar bem básica, bem legal para vocês fazerem, para conectar aí com a intuição, com o seu subconsciente, para acolher partes de você que não estão sendo vistas, ouvidas, acessadas. Você pode fazer essa magia quantas vezes você quiser na lua nova, mas aproveita os primeiros dias quando realmente a lua está bem escura no céu, que é esse momento como se você olhasse em um espelho negro. E para quem quer trabalhar mais essa parte da magia, principalmente da magia de Avalon com as águas, a gente tem aí a alquimia Lady de Avalon,
que é a alquimia da sacerdotisa, né? Essa alquimia para pessoas que trabalham com a parte espiritual, que desejam abrir a visão espiritual, entrar mais em contato com outro mundo. É uma alquimia que vai abrir mais o campo vibracional, refinar a sua intuição, entrar mais em contato com o invisível, ouvir mais os seus guias, seus mentores, os outros mundos. E para não dizer que eu não falei dos encantados nesse momento, né? Se você for trabalhar com essa magia de água, obviamente você vai trabalhar com as damas da água, as guardiãs da água, né? Você pode trabalhar com a Yara, por exemplo, com outras sereias. Depende de onde você vai usar essa água. Eu já ensinei para vocês, magia da água, a diferença entre elas, né? Então eu recomendo muito, se você conseguir, uma água de lago seria perfeita para essa magia, porque o lago vai funcionar ali como um espelho. Ou então uma água de uma cachoeira, não dá queda, mas de uma cachoeira mais tranquila. Eu acho mais legal esse tipo de magia com água doce do que com água do mar. Mas fica a critério de vocês. Se vocês não lembrem dessa seleção da magia da água, vai lá no nosso canal do YouTube que tá lá o material, tá? Bom, vocês podem trabalhar dessa forma, vocês podem trabalhar com essas ervas, vocês podem defumar com essas ervas, inclusive fazer ali um incenso que você tritura mirra com artemícia. Você pode usar esse momento de lua nova, fica uma delícia, maravilhoso, um incenso bem poderoso, bem intuitivo. É uma lua maravilhosa, né, para trabalhar a intuição, mas lembre-se que estamos em Samhain, não é uma lua para a gente plantar nada, é uma lua para a gente realmente olhar esses lugares que estão ocultos. Eu acho que é um momento maravilhoso a gente ainda estar em Samhain para conectar com tudo que envolve o outro mundo, tudo que envolve esse lugar do véu fino, com a intuição, com o sagrado, receber os saberes dos outros mundos, né, dos outros seres. Ainda dentro dos encantados, além das damas da água que você pode trabalhar, existem fadas da lua nova, né? E aí elas são um pouco mais, realmente elas são mais difíceis de serem encontradas, mas existem as fadas guardiãs e as fadas lunares, que elas trabalham muito com esse poder do reflexo da lua. Então, principalmente o reflexo da lua na água. As que eu conheço, que trabalham com a força da lua nova, elas estão sempre na mata à noite, escondida. E elas são realmente muito difíceis de ver. Bem diferente das fadas que eu conheço que trabalham com a luz, com a bioluminescência, que tem uma relação ali com os vagalumes e tudo mais. Porque essas fadas, elas são fadas mais, vamos botar assim, entre aspas, sombrias, né? Então, para você conseguir achar essas senhoras na floresta à noite é um pouco complicado, né? Elas lembram bastante a Cuca, né? Vamos lembrar que a Cuca é uma fada dragão, muito poderosa, mas a Cuca trabalha muito com sonhos, com esse lugar do invisível, da ilusão, né? E essas fadas, elas não são, as que eu estou falando, elas não são Cucas, elas são outro tipo de fadas, as fadas da noite. Então, você pode também fazer uma oferta, caso você tenha um acesso, né, a uma mata escura, uma árvore escura, algum lugar assim seja escuro, você fazer uma oferta às fadas da noite, para você se conectar mais ainda ao seu poder de intuição. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Não deixe de conferir o nosso Instagram, que esse mês está com bastante coisa diferente, esse mês de maio. Nosso Instagram, @Deusa do Sol. E confere lá nossas alquimias também no link da bio.